Oi gente, tudo bem? Eu sou Yumi, estou gravando esse vídeo aqui na Coreia do Sul. Talvez as pessoas que assistam K-dramas não acreditem que exista pobreza na Coreia do Sul. Tudo que sai aí nos dramas são muito chiques. Pessoas vestidas com roupas muito elegantes, com produtos cosméticos sofisticados e de marcas e frequentando os lugares mais chiques. Mas sim, na Coreia existe a pobreza. Após a Guerra das Coreias, a Coreia do Sul era um país muito pobre, com poucas coisas para comer. 7, 8 irmãos dormiam só em um pequeno quarto, com um pedaço de coberta e cobrindo apenas os pés. Isso era bastante normal nos anos 60 e 80. Agora, pelo menos, você não vê um coreano morrendo de fome, mas isso não significa que não exista a pobreza na Coreia do Sul. Um dos exemplos são catadores de lixo. Catadores são aqueles que ganham dinheiro apenas pegando os papelões na rua. Quase todo mundo que pega esse tipo de trabalho são pessoas de idade. Quem no Brasil faz esse trabalho? Quem são essas pessoas? Uma parte da população idosa na Coreia do Sul é considerada pobre. Eles nasceram após a Guerra das Coreias e passaram a juventude quando a Coreia era pobre e não havia sistema social. Então, não importa o quanto eles trabalhassem naquela época, eles não podiam economizar porque não havia sistema de assistência social ou aposentadoria. Agora são muito pobres porque é mais difícil de trabalhar por causa da idade e não ganha muito benefício do sistema de assistência social. Mesmo você se trabalhar duro por um mês, o seu salário é aproximadamente US$ 200. E é muito difícil comer, porque o aluguel na Coreia do Sul é como US$ 300 por um mês. Diz que no Japão o salário ou a renda mensal dos idosos são aproximadamente US$ 3.000. Isso é o dobro do que os idosos coreanos. Então a Coreia precisa expandir mais a política de bem-estar para os idosos. Os trabalhadores estrangeiros também pertencem à classe mais baixa. Claro, nem todos os estrangeiros são pobres. Existem alguns que trabalham e ganham bem na Coreia, mas a maioria dos jovens do sudeste da Ásia, eles vêm para trabalhar nas áreas rurais ou nas fábricas. Pessoas de países como Myanmar, Camboja, Vietnã, Uzbequistão, eles podem ganhar como 10 vezes mais do que nos seus países, mas a vida aqui na Coreia não é fácil. Eu vi um aviso na minha universidade sobre um estudante de Uzbequistão em que a casa pegou fogo e estava juntando dinheiro para fazer cirurgia. Porque ele teve uma queimadura de 3º grau. Então, mesmo fazendo uma cirurgia em um hospital e morando em um país tão longe da sua família e não contando com sua família, é bastante difícil, né? E eu me solidarizo com todos os estrangeiros que vivem e moram aqui na Coreia. Geração mais jovem. As pessoas de 20 e poucos anos aqui na Coreia é muito pobres também. No Brasil, os estudantes geralmente começam a ganhar com 17 ou 18 anos depois de formarem do ensino médio. O caso, se fosse um estudante de universidade, eles vai trabalhar com 23 ou 24 anos, acho, né? Mas na Coreia, a maioria dos estudantes geralmente começa a ganhar dinheiro depois de se formarem na universidade. Aqui na Coreia, geralmente 70 a 80% da população do estudante, eles vão à universidade, então eles começam a ganhar muito tarde. A propósito, os homens coreanos têm que passar 2 anos do exército e geralmente passam um ano e mais se preparando para um emprego. Então, eles começam a ganhar com 28 anos ou no início dos 30.
É difícil economizar até lá. Portanto, normalmente os homens nessa idade sofrem bastante com as namoradas mais jovens na Coreia, porque elas querem os presentes ou serem agradadas, né, com mais coisas. Então, se você tem um namorado coreano, não lhe pesa para comprar as comidas e coisas assim com frequência. Uma dica importante. Jovens coreanos na faixa dos 20 anos não têm muito dinheiro, mas eles têm a esperança de ganhar muito mais no futuro trabalhando mais para frente. Então, fighting para eles. Que formas de pobreza existem no Brasil? Claro, a pobreza na Coreia é bem diferente da pobreza no Brasil. Agora, pelo menos na Coreia, ninguém morre de fome. Mas acho que ainda há muitas pessoas que passando fome aí no Brasil. Além disso, no Brasil, a pobreza pode ser sentida ainda mais por causa do gap entre os ricos e os pobres. Existem pessoas no Brasil que cometem suicídio por causa da pobreza. A Coreia pode ser um país rico, mas também tem muitos problemas maiores, como o suicídio dos idosos. Se você está pensando em migrar para a Coreia, eu gostaria que soubesse e se preparasse bem para essa realidade. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo. Tchau, tchau.